Hoje iremos tratar de um assunto fascinante e histórico, o falecimento de Isaías, um dos proeminentes profetas do Antigo Testamento. Isaías desempenhou um papel significativo com suas visões e mensagens impactantes. Contudo, o destino final desse homem de fé permanece envolto em mistério e controvérsia. Antes de explorarmos este tópico, convido você a se inscrever em nosso canal, garantindo que não perca nenhum vídeo sobre essa temática e outras questões bíblicas. Sem mais delongas, vamos iniciar. Isaías, o profeta, nasceu por volta do ano 765 a.C. em Jerusalém. Ele destacou-se entre os principais profetas do Antigo Testamento, ao lado de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Seu ministério ocorreu no reino de Judá durante os reinados de Josias, Jotão, Ezequias e Manassés. Sua atuação coincidiu com a crise gerada pela expansão do Império Assírio. Ele também é acreditado pela autoria do livro bíblico que carrega seu nome. Isaías serviu como um instrumento vital nas mãos de Deus naquela era. Seu ministério transcorreu em tempos sombrios, quando Israel havia se desviado de Deus. No capítulo 1 de seu livro, Isaías detalha as numerosas transgressões do povo. Ele observa que, embora animais conheçam seus donos, Israel não reconhece seu Criador. Esta nação pecadora, carregada de maldade, virou as costas para Deus e menosprezou o Santo de Israel. Isaías advertiu que consequências seguiriam se persistissem na rebeldia. Toda a nação estava enferma, da cabeça aos pés, repleta de feridas abertas, sem cura. Isaías deixou um legado valioso. Suas profecias eram precisas e cumpriram-se de maneira notável. Ele antecipou muitos eventos relacionados a Jesus muito antes de ocorrerem, ganhando a designação de evangelista entre os profetas. As profecias de Isaías são frequentemente citadas no Novo Testamento, demonstrando como Jesus plenamente cumpriu as promessas do Antigo Testamento sobre o Messias. Seu ministério aconteceu em um período em que Israel havia se afastado gravemente de Deus. Isaías não hesitou em exortar e advertir contra os erros da época. Seu trabalho sucedeu o de profetas como Amós e Oséias, sendo que estes últimos focaram principalmente no Reino do Norte. Suas escritas revelam a profunda erudição de Isaías e sua habilidade poética excepcional. Ele é amplamente reconhecido como o maior escritor hebraico. Apesar de uma vida frutífera e um ministério influente que gerou discípulos e uma escola de profetas, Isaías enfrentou severas críticas das esferas de poder. Inspirado por Deus, criticou abertamente as decisões dos reis, buscando evitar desgraças iminentes sobre o povo de Israel. Os céus podem desaparecer e a terra se desgastar, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Isaías capítulo 51, versículo 6. O rei Manassés, por exemplo, perseguiu Isaías devido às discordâncias com suas palavras. Manassés voltou-se para práticas malignas, afastando-se do Deus de seus antepassados. Isso incluiu culto a Satanás, bruxaria, magia e fornicação. Isaías também sofreu perseguição sob Manassés, sem confirmação clara sobre a maneira exata de sua morte. Reza a lenda que Manassés, em sua raiva, ordenou que Isaías fosse cerrado ao meio. Não há confirmação histórica ou bíblica para essa história, mas é uma possibilidade considerando a hostilidade do rei para com os profetas e a mensagem que eles traziam. Entretanto, se for para imaginar como Isaías morreu, devemos também lembrar que ele era um homem de grande fé e coragem. Mesmo diante do perigo iminente, é provável que ele tenha continuado a proclamar sua mensagem sem medo. Em sua visão final, ele pode ter visto um vislumbre do futuro Messias, cujo advento ele predisse com tanta paixão. Em seus últimos momentos, é provável que ele tenha encontrado consolo e esperança nessa visão. Embora a morte de Isaías seja trágica, reflete o padrão de rejeição que profetas divinos frequentemente enfrentaram.
Israel tem histórico de hostilidade contra mensageiros de Deus. Isso ecoou nas palavras de Jesus, que lamentou sobre Jerusalém, cidade que apedrejava profetas. Isaías desempenhou um papel vital na história bíblica. Sua trajetória é um lembrete dos desafios enfrentados por aqueles que defendem a verdade e enfrentam perseguição por suas crenças. Filho, ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, pois Jesus está contigo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar.